A gente descobriu que o A é 7 sobre 5 e o B é 3. A gente achou ali na conta. Aí volta o vídeo aí que você vai ver que a gente achou os valores dos dois, tá? Perfeito. Ele quer a variação. A variação dessa função é só eu fazer a função quando x for 2, né, um valor maior, menos a função de quando x for 1, um valor menor. Eu posso fazer essa função menos a outra. Não posso fazer x menos um menos o outro aqui. Não posso fazer para descobrir a variação, tá? Não posso. Porque se aqui fosse 20 em vez de 17, seria fácil descobrir a variação. Mas não é 17. Então, nós temos que fazer quando... Vou calcular essa função quando x for 1 e vou calcular essa função quando x for 2. E no final, vou fazer um resultado menos o outro. Meu Deus, professora. Segura aí que nós vamos terminar essa bagaça aqui hoje. Tá? Então, quando meu x for 1, vai ficar assim, ó. Função de 1, no lugar de x é 1, igual a 7 sobre 5 vezes 1 mais 3. No lugar do x, eu coloco 1. Então, fica a função de 1 é igual a 7 sobre 5 vezes 1, dá 7 sobre 5 mais 3. Pois, agora a gente tem que fazer MMC. Eu vou ensinar um macete de MMC, uma situação como essa, de como fazer, tá? Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui você vai pegar o número de baixo e vai multiplicar pelo ser vivente que está sobrando ali. E como isso aqui é uma soma, você vai somar o resultado da multiplicação com o número 7 ali, que é outro ser vivente. Tudo bem. Então vai ficar assim, ó. Função de 1 é igual, isso aqui é MMC, ó. Né? 5 vezes 3, 15. 15 mais 7 dá 22. Então fica 22 sobre 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 7, 22. No geral, o que eu fiz ali? 5 vezes 3, 15. 15 mais 7, ó, que aqui soma, vai dar 22. Para quando x for igual a 2 agora. Vai ficar a função de 2 é igual a 7 sobre 5 vezes 2 mais 3. Multiplicação de fração com número sozinho só multiplica o número que está em cima. Então fica função de 2 é igual a 14 sobre 5 mais 3. Faz o mesmo macete. 5 vezes 3, 15. 15 mais 14, 29. Função de 2 é igual a 29 sobre 5. Tá? Agora, para saber a variação, a gente faz uma menos a outra. Tá? Vai ficar assim, variação é igual. Quem que é a função de 2? 29 sobre 5 menos... Quem é a função de 1? 22 sobre 5. Então, a variação aqui vai ser 7 sobre 5. Deu o mesmo valor que o coeficiente angular? Sim, deu o mesmo valor que o coeficiente angular. Significa que sempre vai dar o mesmo valor de variação? Será que será? Não sei, pesquisa aí. Certo? Qual que é, eu como professora digo para você o que fazer? Sempre faça esse teste. Praticar não faz mal, tá? Mas sempre faz esse teste, para você ver. Ele quer avaliação, então pega ponto a ponto, né? Do 0 a 1, 2.
Não pega a distância assim, não. Pega ponto a ponto, que você vai saber a variação de um para o outro. De quanto em quanto essa reta está variando. De quanto em quanto ela está crescendo. Se aqui fosse 6, ó, eu saberia que aqui seria 17,5, não sei. Não, se aqui fosse 6, não. Não seria isso, não. Disfarce. Não, gente, não é isso, não. A variação é de quanto em quanto ela está variando, né? Que ela está nos intervalos dela. Então, não, gente. Isso aqui, para saber o valor de 6, eu teria que usar essa função aqui. Eu não teria variação. Para saber a variação, eu teria que fazer também a função de 6 menos a função de 5. Saber quanto cresceu. E aí vai crescer 7,7 sobre 5 em cada uma delas. Tá? Vai crescer 7 sobre 5 aqui, vai crescer 7 sobre 5 aqui, aqui. Não é 7,5, é 7 sobre 5. 7 dividido por 5. Isso aqui vai dar 1 alguma coisa, né? Então, se aqui fosse 6, ó. Se fosse 6, como eu sei que ele sempre está crescendo de 7 sobre 5 em 7 sobre 5, ali seria o valor de, deixa eu calcular aqui, só um minutinho. Olha lá, eu resolvi aqui a divisão de 7 sobre 5, dá 1,4. Então aqui seria 11,4, né? Se 5 é 10, o 6 é 11,4. Aí vai crescendo de 1,4 em 1,4. Então aqui, se fosse 7, 12,8. E assim vai, ok? Até chegar no 10. É por isso que a gente tem que fazer uma função menos a outra para saber a variação. O coeficiente angular nem sempre vai me dizer, certo? Se está subindo pelo valor dele. Será que ele vai dizer? Será que ele não vai dizer? Será que vai ou não vai? Então pesquisa. Não vou responder isso. Eu sei, mas eu não vou responder. Porque é importante vocês fazerem essas comparações. Vai chegar uma hora de tanto vocês compararem que vocês vão descobrir. Bom, galera, muito bem. Agora, na atividade 7, vamos ler aqui o que ele pede. Dada a função f de x igual a 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais. Números reais, gente, são todos os números. Todos. Menos os imaginários. Mas são todos os números, tá? É com vírgula, sem vírgula, racional, irracional, tudo. Tudo. Positivo, negativo, com vírgula, sem vírgula. Aqueles números com vírgula que não acabam, que são mais de 1000 números após a vírgula. É tudo, tá? Qualquer número. Assinar a alternativa que mostra a propriedade desta função. Propriedade, qual seja a regra dessa função, a lei? Não lei, mas a regra que ela vai ter que seguir sempre. Ou seja, os resultados que ela sempre vai dar. Enfim, gente, a propriedade dela. Bom, para saber isso, a gente tem que saber uma coisa. O x pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser número com vírgula, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. O x aqui, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser um número com vírgula, ele pode ser um número irracional, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Mas o que vocês têm que ter em mente aqui, ó? O seguinte, quando o x for negativo, ó, quando ele for negativo, a conta vai ficar assim, ó, função de menos 1, vamos supor, é igual a 3 vezes menos 1 mais 3. Função de menos 1 é igual a menos 3 mais 3. Função de menos 1 é igual a 0. Ele também pode ser menos 2, menos 3, menos qualquer número. Então, ele pode ser também menos 2. Por que eu quero que vocês saibam, vocês façam esse tipo de raciocínio?
Vou mostrar já para vocês verem. Se ele for menos 2, ó, no lugar do x, né, da função, eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar função de menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, a função de menos 2 é igual, nesse caso aqui, a menos 3. Tá, agora é isso que eu quero que vocês vejam. Deixa eu ver se tá dando pra ver ali. Tá dando pra ver. Com valor negativo, ele pode dar um número positivo, ou neutro, no caso do zero. Ele pode dar um número negativo, a função. Ela pode dar um número com vírgula. E ela pode dar um número irracional. Essas três coisas podem acontecer aqui. Só que... deixa eu ver. Só que... essa função tem um gráfico. Tá? Então, ela pode dar um número negativo, ela pode dar um número positivo, ela pode dar um número com vírgula de resposta, ela pode dar um número com raiz. Pode. Tá? Pode dar esses três tipos de situações. Só que quando eu vou montar o gráfico dessa função aqui, como que ele fica desenhado? Ele fica desse jeito, ó. Não é uma função de primeiro grau? Não é aqui, ó, lembra lá do ax mais b? Quando é função de primeiro grau, ela é crescente, ó. É uma função de primeiro grau, positiva, ó, o a. Tá vendo o azinho aqui, ó? Lembra que eu falei do coeficiente angular? Volta aí o vídeo. O azinho, se ele é maior do que zero, o gráfico é para cima, tá? Se o a, eu falei lá, com a maior que zero, o meu gráfico fica assim, ó. Né? Ele fica apontado para cima, ele fica para cima, quando o meu azinho é maior que zero. Ou seja, essa função vai ter resultados positivos no primeiro e segundo quadrante, ó, desse lado e desse lado. O que é quadrante? Olha lá, o gráfico do plano cartesiano. Aí eu tenho aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O plano cartesiano tem 4 quadrantes, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Perfeito? Então, essa função, como o a é maior que zero, ela vai ser positiva aqui no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Por quê, professora? Olha só. Vamos lá. Olha só. Tá vendo as informações aqui, ó? São as informações do eixo Y, né? Todas elas aqui são positivas, tá? Lá no plano cartesiano. Todas elas são positivas. A professora, aqui tem a parte negativa do x. Sim, mas uma função a gente tem que lembrar do seguinte aspecto. Olha só o exemplo aqui para vocês verem. Olha só. Eu vou usar o x para substituir na conta. Mas o resultado final para mim é o valor de y. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos entender isso melhor? Então tá. Vamos entender isso melhor? Eu quero saber o que acontece quando meu x for 2. Positivo, positivão. Tá. No lugar do x, eu tenho a função, no lugar do x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar função de 2 é igual a 3 vezes 2 mais 2. Então, a função de 2 é igual a 6 mais 2. Então, a função de 2 é igual a 8. Vamos colocar essa informação no gráfico? Vamos ver o que acontece para vocês entenderem por que isso aqui é o valor de y. Tá? Colocando essa informação no gráfico, quando a gente vai colocar essa informação no gráfico,
O que a gente pergunta para o aluno, o que a gente pergunta para você? A gente fala o quê? Quando x é 2, quanto que deu y? Não é isso que a gente fala? Não é isso que eu falei em todo esse tempo aí atrás? Quando x é 2, quanto que dá y? Quando x é tanto, quanto que dá y? Eu falei. Então, quando x for 2, meu y deu 8. Olha lá, aqui nesse caso. Então, eu vou ter um gráfico mais ou menos por aqui. A minha reta ficou uma caca, mas tá, o gráfico está aqui, ele é crescente. Ou seja, ele é crescente porque o A é maior que 0. Ou seja, todos os meus resultados dessa função aqui serão positivos no primeiro e no segundo quadrante, tá? Então, olha lá. Tem ali as alternativas, e a alternativa correta, ela fala, é crescente positiva no primeiro e segundo quadrantes, que é a letra D. Então, ela é uma função crescente, ela é positiva, porque o A aqui não é negativo, tá? E ela vai ser um valor positivo no primeiro e no segundo quadrante. As respostas dos números que eu vou usar, menos 1 aqui, ó, quando x for menos 1, quanto que vai dar y? Não deu 0? Então, ela passava aqui pelo ponto 0. Quando x foi 1, 2, tá? Então, primeiro e segundo quadrantes estão aqui, ó. A reta dela tá aqui em cima. Ela tá positiva, tanto desse lado quanto desse, ó. Tá? São os valores de y. Então, é a letra D. Alternativa D. Alternativa D. De dado. Perfeito. Atividade 8 e nós vamos terminar já. Vamos lá, galera. Então, atividade 8, né? E para encerrar isso aqui, enfim, aposentar, né? Aposentar não, porque tem, tem mais depois. Mas, enfim. Bom, lá tem a seguinte pergunta. Tá assim. O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Então, aqui temos os habitantes e ali no eixo X temos o tempo em anos. Tempo em anos. Muito bem, ele quer saber a variação. A variação é o quê? É o quê? Lembra que eu falei? A variação. Você vai fazer a função maior menos a função menor. A gente também vai calcular o coeficiente angular. Se der a mesma coisa, você vai descobrir agora, meu querido, a questão da variação. Se o coeficiente angular é a mesma coisa, você vai descobrir agora. Muito bem. Uma informação importante é que o ponto aonde a reta corta o eixo Y é o valor da letra B da função. É o coeficiente linear. Tá? O ponto da onde ela corta o Y é o coeficiente linear. Então, a gente tem que a nossa função já está assim, ó. Olha lá, nossa função já está assim. Eu já tenho o coeficiente linear.
falta o angular. Vamos achar o angular pela formulazinha lá. Perfeito. Bom, aqui eu tenho o ponto 0 e 100 e o ponto 10 e 103. Então, a primeira informação é o ponto 0 e 100 mil. E a segunda informação é o ponto 10 e 103 mil. Perfeito? Então vamos lá. Aqui é o x1, aqui é o y1. Aqui é o x2 e aqui é o y2. Então vai ficar assim: 1003 menos 100 mil. 100.003, né? Menos 100 mil. Tudo isso dividido por, quem que é o x2? 10 menos 0, né? Que é o x1. Então, M vai ser igual, aqui ó, 103 mil menos 100 mil vai dar 3 mil, né? Mil dividido por 10 dá 300. Beleza. Vamos fazer a função 2 menos a função 1 agora? Deixa eu só colocar as coordenadas aqui em cima, tá? Mudar a cor. Ó, Pro tá já é o bagaço. Ela deu aula de manhã, tarde e noite, online. Então, assim, a Pro tá cansada, mas a Pro tá aqui, tá? Tudo bem. Vocês vão ver que nos vídeos anteriores eu tô com a roupa, mesma roupa, mas é de dia, enfim. Enfim, vamos lá. Muito bem. Então, a gente achou o coeficiente angular. Agora, vamos fazer a função 2 menos a função 1. Tá? No lugar, minha função ficou como? Minha função ficou, então, ó, 300 vezes x mais 100 mil. Tá? Agora, eu acho que talvez não dê a mesma variação, né? Vamos ver quanto que vai dar? Quando o meu x for 2, então vamos lá. Quando o meu x for 2, vai ficar 300 vezes 2 mais 100 mil. Trezentos vezes 2 dá 600, né? 600 mais 100 mil. 600 mais 100 mil dá 100.600. Tudo bem. Vamos calcular então para quando o meu x for 1 agora. Ó. Quando o meu x for 1. Vai ficar então, função de 1 é igual a 300 vezes 1 mais 100 mil. Função de 1 é igual a 300, né? 300 vezes 1 dá 300 mais 100 mil. Função de 1 é igual a 100 mil e 300. Beleza, 100.300.
Agora eu vou achar a variação, né? Os espertos já sacaram, né? Vamos lá. A variação vai ficar assim, ó. A variação vai ficar a função 2, que deu 1.600, vou pôr aqui em cima, menos a função 1. Então, vai ficar 100.600 menos 100.300. Ou seja, a variação vai dar 300. E então, aí eu pergunto para você, é o mesmo valor do coeficiente angular? Bateu de novo. Será que é igual ou não é igual? A variação sempre vai ser o coeficiente angular? Será? Enfim, bora. Então quer dizer que a nossa resposta aí é a alternativa D. Olha, eu de você pesquisar para descobrir, porque assim, vamos supor que seja, você faz menos conta. Então, eu de você pesquisar para descobrir, sabe? A Pro já sabe. Tanto é que a minha conta tá 3 linhas aqui, né? Mas claro que a Pro, de tanta conta que ela faz, metade disso ela já faz na cabeça, né? Enfim, gente, olha, essa é a nossa aula 3, ela encerra aqui, tá? A aula 4, que eu vou postar ainda essa semana, eu vou fazer... Por que vai ter aula 4? Eu coloquei no roteiro até a aula 3, né? Mas nós teremos aula 4, porque primeiro que a gente não se reuniu no Zoom, isso atrapalhou um pouco bastante, sabe? E segundo que... são bastante, tem exercício aqui que as contas são bem compridas, então para fazer a correção demora, tá? Para resolver é mais rápido, mas para corrigir, que tem que ser passo a passo, demora. Faz a experiência um dia, se você conseguir, se você quiser também, de resolver um exercício e explicar ele para alguém e faz... coloca o cronômetro do seu celular, de você explicando o exercício e você resolvendo. Você vai ver que quando você vai explicar, demora muito mais do que quando você vai resolver, tá? Então é isso, gente. Os próximos exercícios eu vou estar filmando amanhã, sexta-feira, dia 3, tá? Hoje é dia 2, eu vou pôr tudo no computador e vou mandar sem edição. Não vou ficar editando muita coisa não, tá? Vocês vão aí, olhem os exercícios que vocês estão com dúvida aí e segue o balde, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.